Boa tarde, meus Tarde. amigos. Ô, como é que E você aí, tá? Diegão? Tranquila? Beleza? Tranquilo? Satisfação? Ô, prazer é todo meu. Mas eu tava vendo sua entrevista, vi tudo. É que toda hora que dá esses horários de 6 horas, me pego dirigindo, velho. Aí tem que ficar só Ah, escutando. Mas, agradeço. mas foi show, foi show. Valeu. Bom, de imediato aqui a gente pode ver o quê, né? Fez um movimento, veio até o último ponto de pullback aqui, jogou para baixo, não chegou a dar alvo aqui, né? Nessa pernada. Fez como se fosse uma quebra desse movimento e já jogou para cima. Então ainda está meio. A gente pode trabalhar de repente com esse topo ou uma retração desses pontos aqui. Vamos ver aí o que vai virar isso aí. Tentar essa compra aí. Pode negação de 2 minutos ali. %50 da pernada, já abriu testando para baixo. Negação fraca. Prefiro pegar os 50% quando é assim, né? Boa noite. Mano, boa tarde aqui, né? Opa, desculpa aí. Tudo bem? Tudo jóia. Ah, não, mano. Era pra ter colocado mais um ali, acabei saindo da operação, né? Já era. Boa tarde, Comprou ali, pessoal. Diegão? Caiu minha internet bem na hora, velho. Comprei. Fiz uma compra no 4 aqui. Porque eu Mas fui você fazer. comprou pelo 2, né, Diego? Eu comprei por causa disso aqui, ó. Deixa eu pausar, né? Aqui no 2 eu tinha os 50% e o ponto de negação que ele deixou, ó, sem fazer teste. Ah, Aí sim. parou, eu dei o teste para baixo, nos 50%, negaçãozinha deu o alvo, né? Testou direto, Beleza. violinou e deu a compra. A Eu tua fui parcela colocar. deu certo? Deu, Parcela cara. deu certinho, né? Eu fui colocar para sair aqui mais um no topo e eu acabei arrastando a ordem toda. Aí acabei saindo sem querer da operação. Vamos para a Beleza. próxima. Nesse ponto aí, Diegão, eu meti uma venda nesse 4, exatamente agora. Quando testou Não, essa linha mas ele já vermelha. deu alvo 50, né? Mas não seria uma espécie de topo duplo ali? Já tinha dado alvo. Seria, mas você também está vindo de um possível fundo duplo daqui, né? Querendo ou não, ele não chegou a testar a máxima nem nada nesse sentido. Então ainda pode ser uma retração, né? O movimento ainda está querendo forçar para cima aí. Ah, entendi. Foi aí que eu cometi um erro, então, primeiro. Sim, e aí outra, né? Ele veio primeiro para cá, ele já veio violinando, né? Então fica esperto na venda aí. Ô, Diego, Oi, você podia fazer um favor? claro. Quando aparecer aquela. Eu assisti ontem a sua live lá com o rapaz lá, nem sei o nome dele. O Igor? Não, é um rapaz careca que você fez uma É o live com Igor. ele. É Igor, né? Igor o nome dele? Vamos. Mas, se não me engano, é Elmo, alguma coisa assim que vem. Sim, sim. Tá? Que vem lá no YouTube. Quando aparecer aquela operação que você falou que você gosta de fazer, você dá um alô pra mim ver Opa, qual que é, claro, perfeito. por Tudo bom. favor. Sim, sim. Obrigado. Fala pessoal, Fala, Renatão, beleza, cara? Ó, vou arriscar de novo. Mesma coisa, mesma operação, galera. Ó. Só deu a chance de bater de novo aí. você tem que descer, né, Diego? Eu espero que não, né? Fechou verde aí. Essa daí é bonita, hein, Diego? Então, essa aí chamou, né? Parou no mesmo lugar lá no 2, ó. Essa daí é o tal do Ariel, né? É o tal do Ariel Essa Magrelo, quando paga bonito. Quando paga, né? quando paga, né? Fica esperto. O alvo já é mais. Aí, ó, beleza. O alvo já era mais ou menos onde ele tava ali, né? Ela vai bonita, ele vai de uma vez. Ver se dessa vez agora ele vem aqui pro topo, né? O segundo toque no 50 já.
E como é que foi lá ontem, Diego? Eu não pude assistir, eu estava Foi bacana, cara. Foi legal. de compromisso. Você assiste lá, tá no canal dele lá. Tá certo. Pega, moço. Ó, o Diegão agora é só de 5 contratos pra cima, hein? Vamos tentar subir um pouquinho aí, né? Ver se começa a aparecer uns trocos. O Diego, Oi? esse 4, independente da onde ele fechar, ele fica no verdinho assim, mesmo que ele ficar abaixo do fechamento do 3, pode, no Candle 5, você dá a compra do mesmo jeito? Se ele ficasse abaixo do fechamento do 3, talvez não seria tão legal, tá? Eu comprei mais pelo fato dele ter... Porque se ele fechasse ali, talvez ele ia estar vermelho. Eu não teria essa confiança que eu tive de bater no 5. Porque até então, ele fechando assim, ele demonstrou para mim que ainda assim tá sendo um pullback aqui, né? Que foi aqui um pullback no micromovimento. Então, ele veio, ele fez isso, eu comprei, ele veio no 50% da pernadinha de baixo e fez como se fosse um fundinho duplo no micromovimento. Então, por isso que eu arrisquei de novo aqui no 5, para ver se agora ele volta para romper, né? Aí ele teria que ganhar esse ponto aqui, que ele já ganhou, para dar agora no meu alvo, que é lá em cima. Mas mudaria, tá? Se ele fechasse vermelho aqui, eu acho que talvez não venderia, esperaria, não faria nada. Não compraria nem venderia, tá? Combinado. Tá. Obrigada. Nada. Ó, Eduardo, ele tá podendo formar o padrão que eu falei, tá? Ele veio, corrigiu 50, agora esse cara aí, ele precisa falhar, né? Se ele fechar rompendo, aí já era, não tem padrão aqui para mim. Aí seria rompimento. No caso, ele tem que dar a violinada e voltar para dentro. E o próximo Isso. testar e aí você vende. Isso. É que você comentou ontem lá, que é a que você gosta mais, né? Porque eu tenho... o retorno dele é bom, porque se ele falha aqui, ele tende, né, a voltar pelo menos para cá, e se ele passa, ele vai direto para o fundo, né? Então, olha o tanto que pode ser lucrativo para o stop que ele deixar ali na máxima, né, que ele deixar aí para gente. Vem sempre depois de um pullback, né? Essa operação. Exatamente. Sempre depois de um pullback. Por isso que eu não pensava em venda ainda nesse cara aqui, porque ele exatamente podia ser só o quê? Um pullback. Tá. Essa é a diferença de esperar, né? Exato. Diego, Sempre aparece a oportunidade melhor, né? Pode falar. boa tarde aí, tudo bem, Boa cara? tarde. Opa, como é que tá? Bom, Fabrício? Bom, boa tarde a todos aí. Diegão, vou fazer uma pergunta, amigo. Você fez sua parcial onde, cara? Eu tá com um automático aqui de 100 pontos, o Fabricião. Tá. Aí saiu a parcial uma aqui, depois a outra eu coloquei no topo aqui, ó. Tá, entendi. É porque esse ponto que você marcou aí, que você fez a parcial, seria o topo do 1, né? Sim. Tá. Mas pelo movimento que ele fez no 50%, ele tem a obrigação de ir até o topo, ou não? A gente espera que ele vá até lá, né? Esse cara tinha que fazer isso já, porque esse aqui já falhou uma vez, né? Então, esse cara, como ele veio direto para baixo, agora ele precisava fazer esse movimento. Tinha que pelo menos romper o candle anterior aqui, né? Aí ele conseguiu, aí beleza, continuidade. Legal. Eu te pergunto porque essa semana aqui eu operei toda ela com um contrato. Aí dá aquela agonia lá, igual eu mostrei no print. Fala. É que assim, quando você está operando com um contrato, quando ele bate o primeiro alvo, nesse caso aqui, já seria quem? Não seria mais no topo, seria a máxima do 4, certo? Certo. O primeiro alvinho. Ele bateu ali, você já coloca no 0 para ver se ele dá o alvo final, né? Aqui você não precisa ficar esperando na agonia de ir lá, porque o alvo dele, se ele não passa do 4 aqui, já quebra o movimento, né? Sexta-feira eu fiquei super feliz que eu peguei no alvo 125 pontos, depois ele andou 3.000. Ai. Típico, né? E aí, Diegão? Boa tarde. Já é das corretoras já ou não? Opa, não. Tô nessa não.
Rapaz, o que foi o índice ontem, cara? O que foi aquilo, mano? Ah, mano, eu fiquei de fora, cara. Eu fiz 2 operações, depois coisa chata pra entrar daquele jeito lá, eu Pô, abandonei, mas né? você pegou a compra lá embaixo, se você segura, você ia pegar 4.000 pontos. Pois é, aí, ó. Acontece, né? E Peguei no você não melhor sabe, ponto Diego. possível, na Nossa, mínima mano. do dia. Nossa, eu te mandei um print lá, não mandei? Mandou, pô. Nossa, mano. Então, é como o amigo, o cara acabou de falar, aí, um contrato é uma merda, né, velho? É de dureza. Não Pô, dá eu pra me saber, fudi né, ainda. cara? Ó, É. saí com 40. Nossa, Diego, operação. Aquele negócio. Eu ia. Ah, Assim, você vê o alvo, fala, não, ele vai, né, cara? Eu tinha colocado lá 500 pontos. Ele me pagou, acho que 380, eu não peguei, no final eu tive que sair com 40 pontos, mano. Começou a voltar, não nossa. voltou mais. Pô, eu fiquei puto. O Aí eu parei na problema hora. é, Falei, ele, não, ele vai até ficar. vai, né? Mas ele não vai em linha reta, né? Não, mas ele nem foi. Eu, não sei eu te mandei um print. Você mandou, bateu no Candle 1, se eu não me engano, né? Não, 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 um contrato só. Não, eu bati a hora que ele deu 50%, aí ele deu uma violinada lá, falou, mano, vou pegar aqui uma venda aqui. Desceu, né? É. Desceu um monte, mas não deu 500 pontos. E eu achei que eu ia pegar 500 pontos. Falei, nossa, eu vou Ah, lavar a tá. eca. Entendi. Só que aí então, foi onde ele violinou a mínima do Ô, Kendo Diego, 1, vai né? respeitando, faz alguma coisa aí? Oi? Não, aqui não, né? Não fez nada. Tá em pullback ainda, né? Deixar ele aqui, ó. Isso. É. Agora, se ele respeitar o próximo, respeitar o topo aqui, beleza. Vendi, Diegão, com alvo nos 50% aí. Ah, não, moço, tá subindo aí. Deixa ele ver o que vai fazer primeiro. Diego, Vendi lá em cima do alvo já, Ah, parcial. oi. essa operação que o rapaz está falando aí é aquele Kindle 11 que eu falei ontem, né? Que eu não entrei nele. Eu falei e eu tive que Exatamente. sair. Exatamente ele. Eu fui na cozinha ali, quando eu voltei já tava uns 4 Kindle para frente. É. Deixa, Ô, Diego, oi, desculpa, perdão. deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso aí do Kindle 5, ele já tinha violinado aí o 2. O 7 seria o ponto de venda, certo? Se ele violina e volta, né? Tá. Se ele O ficasse para 7 baixo, não, você fala? o 6 é. Porque o 5 violinou aí o 2, né? Certo, E ele fez o primeiro testezinho, né? Isso, no caso o 6, se violinasse e voltasse, seria a venda. Poderia Não gerar no, sim. eu tinha falado no 7, tinha falado errado. Isso. Tá bom, obrigado. Ô, Diego, deixa eu te fazer uma pergunta aí, desculpa, eu cortei o amigo aí, o Ivanilson, perdão. Ô, Diego, uma pergunta em relação à parte técnica, tá? Para quem tem vários amigos aí que trabalham com contrato, tá? Eu estava o mês passado tentando fazer a parcial igual você fez, mas vamos lá, o talento demora um pouquinho para chegar, né, cara? Então, aquele problema, quando você acerta, maravilha, e quando você erra, fica um pouco mais ardido aí quando você está com mais de um contrato, né? Com 2, 3 contratos. Então, o que eu me propus a fazer agora esse mês aqui, é o que eu estou fazendo, e até então acredito que está sendo bom, tá? Então, por isso que eu não posso lamentar o que aconteceu ontem, de ter pego só os 125 pontos, que foi tipo o que eu coloquei com alvo, que a estratégia seria o seguinte: pegar e acertar as entradas, entendeu? Um contrato, independente de quanto ele foi, mas tipo, pegou o alvo, sai, independente se ele vai andar mais, para acertar as entradas e tendo uma melhor assertividade nas entradas, aí sim poder aumentar o contrato. O que você considera isso? Você acha que você já passou por isso também, né? Sim, com certeza. Cara, eu acho válido, né? Eu falei, quando eu comecei legal mesmo, eu fazia 100 para 100, né? Então eu me propunha a fazer entrar num ponto em que 100 de stop seria legal e 100 de alvo seria pelo menos um bom início. Pode ver que esse negócio que está aqui na Oco, que eu deixei planejada, a parcial dele já é até 100 pontos, né? Porque depois, quando eu comecei a fazer 3 contratos, eu continuei saindo com 100 pontos, só que aí eu saía o quê? A parcial com 100 pontos. E tentava manter os demais andando, né? Então, eu sempre fui trabalhando do pequeno, mas do pequeno que eu falo, assim,
não minúsculo, né? Pelo menos uma média de relativamente proporcional ao meu stop, porque não adianta eu aceitar perder 100 de stop e não ganhar pelo menos 100 aí do meu alvo de parcial ou sair ele inteiro, né? Então é válido, cara, ainda mais para quem está com um contrato, porque não tem como saber, né? Tem dia que o mercado ele vai andar 2.000 a favor da sua entrada, mas tem dia que, cara, vai ficar batendo cabeça ali e não vai andar nada, né? Então é legal, é válido sim. Bom que você aprende os primeiros alvos, quando você aumenta 2 contratos, você solta um no primeiro alvo, o primeiro alvo às vezes é 100, às vezes é 150, às vezes é mais, então é relativo, né? Então acho bem válido aí esse tipo de mecanismo. Deu uma violinada boa na galera. Diego, mas 100 pontos de stop não fica muito curto, cara. Ele pega, mano. Então, mas aí depende de onde você entrar, né? Não é toda operação que você vai conseguir ficar confortável com 100 pontos, não. Então. Seria operação bem nos extremos, né? Principalmente quando ele faz uma violinadinha no ponto que você quer. Aí ela fica legal, mas não é um negócio consideravelmente bom, não. Ainda mais quando tá muito volátil, né? Então. Stop é difícil de determinar, né, cara? Diegão, e algo Essa fibra aí na minha 98 ali. Pera aí, galera. Um de cada vez aí que eu me perdi. Essa fibra aí na mínima do 98 ali. Pode ser. Já passou desses 50. Pode voltar para esse, né? Por conta daquilo que você falou, rompeu o topo, adentrou no topo, devolveu o topo. Você viu aqui, Renato, o que a gente viu lá, ó, falha de rompimento. Ele não vai ficar em cima, né? Ele volta pelo menos para o último rompimento, ó, ele buscar, né? O alvo. Aí esse já não subiu, agora derrete mesmo. Ele já passou do rompimento, ele vai buscar da pernada do topo rompido, do topo devolvido ali. Geralmente busca a origem, né? Onde começou a movimentação. Diego. Oi. Até onde, assim, você considera o alvo no 60? Ele é válido para... Assim, ele é válido, mas qual que é a relevância? Porque você lembra aquela pergunta, uma pergunta que eu te fiz lá, né, que tal, de assim, porque eu vejo, assim, por exemplo, o Juan operando, né, que é um baita operador, e aí é gozado, o preço vai, né, fala, o preço tal, e aí a gente tenta fazer, não consegue, né? Sim. Você falou, os 5 minutos. Por exemplo, o que é válido? Quando que é válido, assim, um alvo no 60? Ou você não, assim, ele não é tão relevante, que é o que você diz, assim, o negócio é os 5 minutos mesmo, assim, houve negação no 5, considera mesmo, tal. O que é mais, como que você releva isso? Vamos lá, ó. Por exemplo, você está vendo que eu tenho marcação de 60 aqui para baixo, certo? Que é até fechamento de gap, que ele nem veio buscar ainda, certo? Aham. E aí, por exemplo, esse preço cai e não passa. Vamos supor que está um pouquinho mais afastado, né? Está um pouquinho mais para baixo. Aqui, como está muito próximo, é capaz até dele vir buscar. Mas esse preço vem, chega aqui nesse fundo do dia e não passa, fica travado aqui, ó. Eu vou ficar na expectativa dele buscar? Aqui, para mim, já está dando um fundo duplo. Então, muitas vezes, ele mesmo assim, pode dar operação para vir para 50, e se ele passa de 50, ele vai embora e nem dá moral para isso aqui. Então, aí é onde eu fico na expectativa, porque se ele não ganhar o alvo do 5 aqui, não ganhar o fundo, não vai buscar, né? Esses pontos de 60. Então, por exemplo, se eu tivesse bem vendido, eu consegui vender aqui por algum motivo, chega aqui, beleza. Aí, tipo assim, eu tô com um alvo lá no 60, mas eu vou ficar na expectativa dele ele bater, fazer fundo duplo aqui, voltar todo o preço para achar que vai chegar lá ainda. Eu não fico nessa, não. Certo. Beleza. Então é isso aí que eu tô pecando. Falei, comentei contigo, né? Assim, o gráfico operador é aqui, né? Se ele não passar do alvo primário dele aqui, eu não fico contando com o alvo lá, não. Eu posso até colocar minha ordem lá, ver se ele vai lá, mas ele começou a agarrar, começou a fazer alguma coisa no alvo do 5, eu já aperto. Então, é isso que eu tô fazendo. Ele tinha um alvo aí, eu fiquei segurando. Vamos supor, eu deixei de pegar 350 pontos para ser obrigado a sair com 40. Quer dizer, foi um gain
com um Foda. sabor de Loza. de loz, né, cara? Você fala, nossa, mano. É. Beleza, Diego. Valeu, obrigado, viu? Ô, Não. Diego, Aqui não. Pera aí, galera. Deixa eu liberar pro Matheusão aí, que ele tava pedindo para falar aí. Pode falar, Matheus. Matheus? Diegão, uma dúvida. Ah. Obrigado aí pela moral. Ali, se tu traçar uma fibra do candle 4 ao candle 8, por que tu não fez essa comprinha ali no 11? Por que eu não fiz a Sendo que comprinha? respeitou, tipo, tinha rompido o topo, respeitou 50, respeitou um gatilhozinho ali. Cara, eu não fiz o que eu tava conversando, mas eu pensei em fazer assim, porque aqui já tinha falhado o movimento, deu o alvo que eu queria, que era na cabeça do 4 aqui, e aqui para mim poderia gerar uma compra sim, tá? Eu tomei um stopzinho aí, cara. Aqui é aceitável, eu não vejo por que não fazer, tá? Pelo menos olhando já assim, tava acima do topo, tinha feito negação aqui da massa e tal, mas assim, pelos 60 minutos, talvez não seria uma boa, né? Porque a gente tava vindo de uma vilinada, quer ver? Vou voltar ele aqui. Ó, ele tava violinando todos os topos lá anteriores. Então, poderia ir aguentar um pouquinho a mão para ver para onde ia, né? Mas, teoricamente falando, pelo alvo do 5 e respeitando o movimento do 5, daria, tá? Show. É que nem essa venda que eu fiz ali no 4 por causa da negação. Por exemplo, eu tinha traçado a FIBO do 107 ali do 107 ao 4, entendeu? Aí eu ia deixar para sair ali nesse 50% por causa da negação. E eu não tracei a FIBO do 1 ao 4, entendeu? Ah, tá, entendi. Do movimento menor que ele fez, né? Tu tem algum bizu para passar pro cara quando assim, para estabelecer isso aí, qual 50%? O que eu recomendo é sempre tem que estar de olho nas duas, né? Aqui, ó, é mais um motivo para você acreditar que ele ainda ia subir, porque se ele estava vindo de uma FIBO maior, ó, ele respeitou 50, a tendência é ele ir para romper, né? Ele veio tocar a segunda vez aqui, que a gente tinha, se fosse colocar no 1 aqui, ó, ele tinha feito 50% nesse ponto para romper. Aí rompeu, se ele conseguiu romper, o próximo pode ser para o black, para voltar à movimentação. Então, ou você espera uma confirmação, né, que não vai subir, ou ainda está a favor do movimento. Ele já está vindo de uma possível fibra maior, né? O gap já jogou ele fazendo isso, né? Obrigado. E esse movimento aí de baixo agora aí, o que ele é para você, Diego? Uma correção ou já uma possível negação? A pernada de baixo. Cara, pelo 60 lá, ó, a gente tem que olhar no mapa, né? Vamos dar uma olhada lá. Mas aí você coloca a fibra aí, como que você analisa? Coloco sim. Porque aqui, como ó, você colocaria, né? O 60 ainda pode ser para cima, né? Porque ele violinou lá os topos e pode estar dando alvo lá no 50. Então, nessa hora o 60 é importante, né? Só para análise, né? Isso, exatamente. Aí eu espero, né? Beleza, eu tenho a análise do 60. Agora eu tenho que esperar acontecer alguma coisa aqui para me confirmar isso aqui, né? Porque é a mesma coisa que eu uso no 5 minutos. Alvo de violinada, 50% do último movimento. Tá chegando lá. Então, vai chegar lá, vai fazer o quê? Vamos ver, se passar reto, aí já pode ser que o alvo mudou, né? Certo. E até para ele continuar a queda, então ele teria que ir lá fazer um teste na região lá em cima, lá em algum ponto. Então, quer dizer, de qualquer forma, assim, ele tem que fazer um movimento até lá em cima para confirmar se for uma negação de topo, né? Isso, porque é igual que assim, ó, ele chegou no alvinho, que era a máxima, que testou, beleza. Aqui para mim foi a mesma coisa, ó, testou o topo. Quer dizer que tá rejeitando, que vai cair? Cara, ele não fez isso aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Isso aqui e já negou em seguida, né? Ele tá só fez o teste. Então ele esse tinha que romper o 7?
Tinha que romper o 7. Não. O 1? Não, esse que nos 60 minutos, por exemplo, ele tinha que ir lá no topo do 7, não tinha? É a máxima, né? O alvo ideal mesmo seria de lá, visto que ele fez esse movimento aqui, né? Então, ele não tem a obrigatoriedade de ir lá? Ele não. Esse cara não, porque não tem essa última pernada aqui, ó. E se ele fizer isso aqui, ó? Então, é por isso que eu estou perguntando. Então, ele não. Agora pode ser que. Não. O 1 não. Então, agora pode ser tanto o 2 como o 3, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que ele não tem obrigatoriedade de ir lá antes de romper o fundo do 7, por exemplo? Ah, entendi. Antes de cair, dar o alvo lá, né? Isso. Teoricamente, sim. Como que ele não vai fazer isso? Se ele já negar o movimento, né? Esse cara, por exemplo, fecha para dentro aqui do 9, negando já o rompimento. Aí ele já não precisa mais ir. Então, porque, por exemplo, ó, teve um amigo que até falou da venda, né? Não lembro quem que foi, entre o candle 7 e 8 dos 5 minutos, sim. tá? Uhum. Você não acreditou na venda porque você viu que ele estava indo buscar o topo, certo? Certo. Estava no movimento de alta. E no fim, ali o candle 8, ele negou o 89, né? O rompimento do 89, não foi isso? Certo, Né? Mas aí, por isso que eu perguntei se ele não tinha obrigatoriedade de ir lá naquele topo antes de ele continuar caindo. Então, por exemplo, de repente, esse movimento que o Denis estava perguntando, ele pode dar uma enroscada mais ou menos nesse ponto aí para depois voltar a subir, né? Ou não? E exatamente o que o Denis falou, né? O meu alvo é lá. Aí, pera lá, né? Tá violinando aqui. Ele pode descer primeiro, fazer um novo 50%, para depois tentar ir lá. E se ele nem não consegue, passa reto nesse 50, né? Nega. Como é que eu vou esperar ele lá de novo? Sim. Então, é esses os pontos que a gente fica observando. Por isso que eu não me deixo enviesar ainda. Eu tenho análise aqui. Eu tenho que, se ele parar por aqui, respeitar 50, ele pode continuar o movimento. Aí, beleza. Aí eu fico aqui, esperando alguma coisa que me mostre isso, né? Do contrário, muda-se tudo, né? Porque daí, se os 5 minutos começa a ganhar fundo, começa a romper os últimos pontos aqui já pode estar mudando o contexto, né? Ele pode estar querendo fazer uma negação dos últimos pontos para continuar panguando para baixo. Até então, ele está fazendo movimento de alta. Até então é movimento de alta. É esse 50 aí, vamos supor, né? Isso. Então, por enquanto, sim. Não, maravilha, Diego, porque eu acredito que muita gente aí fica com esse viés também, porque assim, puta, é o pullback ou é a negação lá, né, daquele rompimentozinho lá? Isso. E aí ele te induz, aí nesse ponto aí ele te induz vender e ele vai lá cumprir o dever dele, né? Aí é onde a gente se lasca. Né? Com certeza. Agora você venderia no 9 lá, Diego? No candle 9? Se eu venderia? Se eu venderia? Peraí, galera. Você venderia no candle 9 ou 10? O gatilho lá é o 10. Não, é o 10, né? No 10, no candle 10. No gatilhozinho, a hora que ele testar, você venderia? Cara, eu ainda não, viu? Não? Ainda não. Eu tava na expectativa dele continuar o movimento, né? Porque aí assim, depois que esse cara fechou, já era, né? Não, mas porque o 9 fechou abaixo do 2 lá. Então, assim, não havia nada lá. Você não faria uma venda, então. Você não venderia? Não. Deixa eu só... Vou pegar, pegue um. Vou mutar aqui. Porque aqui ele poderia estar fazendo 50, não, deixa eu colocar aqui. No candle 10, desculpa, não no 9. Na hora que o 9 fechasse, o 10, tipo, fizesse uma violinada, você não vendia, não? Eu acho que ainda não, Vinícius. Vai ter que pausar, senão você vai perder a conta. Não, tá testando. Tá testando. Ela deu um alvo lá no 60, né? Agora espera ele aí. Vamos ver se ele vai rejeitar ou vai firmar aí. Então você não compraria ainda? Nesse aqui? Não, ainda não. Eu vendi lá pelos 2 minutos.
no 17 e no 18, a gente tem no 18, acho que 2 minutos. Ah, show. Foi ali que negação forte lá, eu entrei por lá na venda. Tá certo. Agora, comprado. Nem agora você compra? Compro, tô esperando. Você testa lá o 1. Caralho, Cara viu, ansioso, mano? mano. Não, mas eu também tô aqui falando, mas que ele vai comprar ou não vai, mano? Eu tô... Oi. Ah, agora eu compro. Eu É não quis até bom. falar, eu não quis, É até eu não quis, bom o cara ver ele isso. foi mais espontâneo aí. Mas eu também tava já... agoniado, viu? Não, Essa tinha o agonia calor. tá me acabando, viu, mano? É agora, né, Diegão? Aí, ó, tá vendendo. O Daqui que não foi tem aí, como eu Diego? deixar Qual que 100 foi, pontos. qual que foi a consideração aí? O fundo do 1, né? O fundo do 1? É, Ah. Não, mas você bateu quando ele entrou para dentro do 13? Olha, tá dentro do 1. peraí. Não, desculpa. É que eu tô no celular agora que eu vi. Desculpa. Entendi. Então ele violinou, vamos supor, o 12, o 14, né? Isso. Ele confirmou para você. Aí no 15 você... Tá. Isso mesmo. Agora, se ele vai ou não vai é outra coisa, né, Diego? Agora é outra Você coisa, né? Agora tem que esperar. Então, mas qual que é a sua confiança desses 50 aí? Porque eu só falei, eu tô me fudendo nisso daí, ó. Olha lá, ó. Já não foi, e aí? Teoricamente é o meu primeiro alvo. Agora, esse cara aqui que eu comprei, ele tinha que ter subido. Então, e aí? Agora Aí eu zedou. tô com um contrato aí, o que eu faço? O 16 Aí eu pode tô descer. Hã? O 16 agora pode descer, ué. Ele pode descer, né? Pode. Aí o cara tá com um contrato, o que ele faz numa hora dessa? Ah, mano, eu sairia, né? Aí, ó, dando Sai alvo fora, no ué. momento, ó. É nisso aí que eu tô me lascando, Diego. Ó, eu já sairia, porque pode ser alvo aqui, ó. Porque se ele não nega, se ele não negar esse rompimento, como é que ele vai para 50? Então é isso aí que eu tenho que me ligar, mano, tá? Ô, Diego. Diego, venha pra mentoria. Pois é. Olha lá, Diego. Aí o cara tá comprado, começa, mano. Nossa. Mas ó, mas por quê? Esse candle não é para subir. É para descer. Ele já é para descer, né? É. Muito bom, Diego. Entendi, cara. E se ele não desce? Aí o outro pode subir. E aí a gente vai entrar nessa aí, né? Enquanto ninguém rompe ninguém aqui, ó, vai ficar nessa. No último rompimento com o fundo, ó. Tá. Aí já não... Só que o que acontece, Denis? Eu tô bem comprado. Por quê? Eu comprei no fundo do dia, comprei na marcação, e o contexto do 60 ainda pode ser para subir. Tá. Por isso que não dava para pegar no lado do 13? Do 13? 13 não, desculpa, o 14. Porque você esperou o 14 violinou. Os mais corajosos, né? Vocês pegam, mas eu gosto do quê? Eu já falei, eu gosto que ele testa, que ele não tinha nem testado ainda. Confirma, e aí eu bato. Esperou o 15. O Diego. Olha lá, não desceu. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso daí, posso? Claro, fica à vontade. Por exemplo, ó, você esperou, eu estava falando que no 14 eu já teria comprado, certo? Certo. Tá? Aí, o que eu faço quando é uma situação como essa? Eu olho lá no 2 minutos. Então, por exemplo, no 2 minutos, o 35 tinha rompido o topo do 32, tá? E na hora que eu falei da venda, o 36 estava testando aquele topo. Tá. Se eu já tivesse comprado ali, o 36 rompeu o fundo do 35, entendeu? Então, ou seja, eu teria passado o maior calor e você esperou o 15 dos 5 minutos ir lá embaixo para depois ele voltar. Existe alguma lógica ou é só o seu feeling mesmo? Só não, né? Com todo respeito, né? Existe, cara. Eu opero o 5. Então, onde que era o ponto de teste dos 5 minutos? Se eu souber que ele pode vir... Aqui, eu nem esperava tanto aqui, tá? Eu tava esperando era aqui, ó. Pelo menos na mínima do 1, tá? Então, eu tava esperando ele tocar aqui e foi. Aí, que a hora que ele chegou aqui, ele deu uma rasgada. Eu falei, beleza. Então, na hora que ele voltar, eu pego. Agora, se você está comprando pelo teste de rompimento do 2 minutos, você tem que saber que o teu stop é o mesmo que o do 5. Tá. Legal.
Ô, Diego, Maravilha, obrigado. na verdade, você espera o segundo toque, né? Foi o que eu falei. Quem tocou de fato para mim foi o 14. Aí eu pego no 15, né? Isso, que seria o segundo teste, né? Exato. Maravilha, muito obrigado. Nada. O contexto é importante, porque o contexto aí ele é a compra aí, né, Diego? Aí é o teste do rompimento lá daqueles 60, né? Isso. Então, assim, então ele pode buscar o topinho ali, né? Então isso também é importante, né? Assim, comprar certo, né? Sim, comprar sim. a favor, né? do movimento, né? Isso. Por mais que ele, vamos supor, né, o 15 não foi, né? O 16 poderia ter caído, quer dizer, mas você vê, né? Prevalece, olha lá. Por mais que não... Fez onda com a minha cara ainda. Filha da mãe. Olha lá. Melhor, né? Não vou dar Melhor chance. garantir. Aqui não vou deixar, não, porque não passou do rompimento também, então. Vamos supor, esse 18, então, ele pode cair. Pode cair. Tá. Pode ser que ele tá fazendo aqui, ó, buscando 50% já, para derreter, né? Então, eu tô pecando nisso, Diego. Aí, às vezes, eu tô segurando demais a operação, essa é a verdade. Dá os alvos e eu fico teimando. O lance tem que estar muito ligado dos alvos, né, cara? Tá. Olha lá, buscando o alvo lá, ó, veio direto, ele pode cair. Então, ele já testou os 50, quer dizer, então já a obrigação dos 50 foi feita já, né? Basicamente, ele não gerou a negação, mas já foi buscar lá o 50% da pernada, né? O próximo pode continuar caindo, seria então, isso. Ele fez isso. Assim. Ele testou, agora ele tende... Né? O próximo... Tá. Agora depende muito do fechamento desse, né? Porque se ele também não conseguir romper o candle anterior, pode ser uma quebra desse movimento, que é uma falha, né? Para o outro. Se ele não rompeu. Então, é isso que eu tô com dificuldade. E se falhar, vai ao contrário, né, Diego? Se falhar, vai ao contrário. Ô, Diego, o Matheus fez uma pergunta lá. Opa, deixa eu lá ver. Porque o 15 tinha que subir pelo fundo duplo? Porque isso. Abriu direto indo buscar o fundo. Então, se ele testa direto para o fundo, ele tende a voltar aos 50%. Ele provavelmente deu uns 50% do movimento, né? Vamos ver aqui, ó. Que quando a gente pega esse 19 é para subir, Diego? Ô, Denis, deixa eu terminar o raciocínio da pergunta do Matheus. Desculpa, perdão, cara. Perdão. Aquela, só que para concluir, quando ele violina o fundo, ele tende a voltar os 50% do último movimento. O último movimento estava bem aqui, né? Do último gatilhinho aqui do 12. Ele acabou que deu o alvo dele. Ele não ganhou, né? Por isso que ele tentou cair para baixo aí. Aí, Denis, vamos lá. Agora... 19 é para subir? Agora o 19 tem que subir, né? Então tá. Matou a charada. Não. Mas o 19 não é o segundo toque no 50? Porque para mim, eu considerava aí, Diego, o 19 tinha que cair, sabe por quê? Pelo fato do 18 ter violinado, fechado a máxima, ter fechado dentro. O 18... Mas ele não ganhou a mínima, né? Pois é, mas você percebe que o 18 fez a negação aqui? Isso, então, eu entendi, mas então, você vê como eu estava pensando errado? Para mim, o 19 tinha que cair. Pelo fato dele ter violinado os 50%, violinado a máxima e fechado dentro, certo? Do anterior. Certo. Mas como ele fez tudo isso e ele não ganhou a mínima, então aí então reverte de novo, né? Então o próximo pode subir, é isso. O fato é que o cara que... o 18, ele veio testar os 50%. Para a gente acreditar numa queda, ele tinha que pelo menos fazer o quê? Fechar negativo, alguma coisa nesse sentido. Ele fez exatamente o contrário, né? Ele, além dele não fechar para baixo, ele fechou ganhando o rompimento que ninguém ganhava. Isso. Então, tipo assim, obrigação reversa do 19, né? Já que o cara fez o contrário do que ele deveria ter feito, ele continua o movimento. Eu estava enxergando o oposto. Quer dizer, tinha os 50, né? Ele fechou abaixo, não ganhou o máximo do anterior, você vê como... É que aqui bagunçou, né? Mas aqui você tinha uma falha de movimento já. Ele já fez então, o back, falhou o movimento, fechou para dentro do movimento. A tendência era que é só testar se aqui tivesse ido, mas ele ainda deu uma bela de uma violinada lá.
Não, eu agradeço, porque assim, só para o pessoal não ficar chateado, mas eu estava pensando errado. Para mim, o 19 tinha que cair. Assim, na minha visão, era para cair, tá vendo? Eu estava olhando errado. Ô, Diego, ele violinou 50, ele desceu, ele veio no 50% desse movimentinho aqui, entre o 15 e o 18. Ele violinou, veio, deu o alvo aqui, já voltou, ele só veio fazer pullback aí para subir. Foi, o 19, né? Aqui tá rápido, não deu para perceber, mas ele fez isso. Aí entrou a quebra, né? Ele veio, fez isso, jogou, ficou, parou no 50. Segundo teste nesse 50, né? Ao contrário do que a maioria estava pensando. Isso, aqui tá rápido, ele fez o movimento rápido, né? Ó, vamos lá para o 60 para ver? Porque deve estar fazendo direitinho a nossa análise lá no macro. Ó. Olha lá, ó. Olha isso, como é bonito, né, gente? Ó. Vê se ele não deu alvo, né? Ele viu ali no topo, beleza, esse deu alvo nos 50%. Quem tinha ponto de parada, né? Deixa eu até colocar a fibra direitinho aqui. Fazer aqui, máximo, mínimo 50%. Testou, nova pernada, né? Ó, veio. Deixou aqui um fundinho, veio, buscou 50% dessa para tentar ganhar o topo aí. Esse ganho, né? Agora eu fico na expectativa, Denis, dele buscar quem? A máxima lá. Por quê? Já veio do teste. Esse alvo é válido agora, né? Ele é muito forte, né? Porque foi um pullback. O quem? Nesse ponto ou lá em cima? Lá em cima aqui, ó. Esse cara aqui. Isso, Não foi um pullback lá assim, no 9. É um movimento de pullback, né? Todo movimento. Isso. Porque se ele respeitou pullback aqui, é para buscar alvo maior, né? Olha lá, ó. Tende a vir agora. Isso. Então, e um pullback maior ainda, se você pegar, vamos supor, a mínima do 1, a máxima lá do 7, mínima do 9, aí, não é? Sim, tem também. É um movimento aí. Então, coloca na mínima do 1. E aí, ó. Não vai ser o movimento inteiro? Quase que é. Aqui tinha o ponto de negação também, ó, do 5 do 6, ficou acima, último rompimento. Então, assim, tava apontando para cima, né? Aí, isso aí, ó. Isso daí. Mas agora aí, por exemplo, se você tá com uma ordem aí, o que você faria? Você cancela, segura? Agora eu esmago, porque agora ele precisa ganhar esse ponto aí, né? Chegou agora no você alvo. estrangula aí, né? Tá. Que agora ele e aí deu é alvo. alvo mesmo. O alvo dele. Seria o alvo final da pernada aí, né? Certo. Não valeria se olhar os 2 minutos para esmagar ele? Opa, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tá abaixo da marcação aqui do diário. Deixa eu ver aqui para trás. A ordem não aparece lá nos 2 minutos, né? Não, eu tiro para não ficar... Ah, entendi. Legal. Vou colocar ela aqui, vamos ver se fica bom. Seria correto deixar no fundo do 54 ali? Que é mais ou menos, acho que onde está, não é? É onde está. Olha lá, ó. Tá. Ô, Diego. Oi. Nos 60 minutos ele pode ter uma falha de FIBO? Pode Se ele negar aí, em cima? Sim. Aí tem que esperar esse 2 fechar. Aham. Esse ele fechar abaixo do 7, é isso? Só que ainda assim, o Jeff, se ele fechar abaixo dessa máxima, ele vai estar fazendo o quê? Rompimento de topo. Então ele pode gerar um novo pullback para fazer isso, tá? Ah, entendi. Show de bola, obrigado. Nada. Ó, o 2 querendo dar uma falhinha ali, só que está a favor do movimento ainda. Diego, o que me arrebentou foi ali embaixo, aquele 14, 15, na 16. muvuca aqui, né? Na muvuca. Ali me arrebentou no meio, cara. Aqui, cara, eu falo, eu tenho um rapaz que acompanha muito, que está na mentoria, que ele tem dificuldade quando isso começa a acontecer. E eu sempre falo, né? Olha o último rompimento e aonde ele está tocando, que aqui nesse caso aqui seria o novo fundo ou esse fundo do 1, né?
Você só vai fazer a operação, cara, nesses extremos aqui, ó. Porque aqui ele rangeou, né? Por mais que a gente tenha uma movimentação mais ou menos montada ali, ele tá travado nessa máxima, no último rompimento, com aqui. Então ele tá falhando esse movimento aqui, né? Mas ainda estava se mantendo abaixo do último rompimento. Enquanto ele não devolve esse cara aqui, ele não sobe. Aí por que subiu? Foi a hora que devolveu, ó. Aí que tá, Diegão. Aí eu olhei o outro rompimento do 11 ali. E aí eu vi o segundo toque na Fibo, no 50, eu carquei a venda no 19 ali. Nesse aqui. Ele até... Eu não lembro se até ele foi pagou, direto... Então, se ele foi direto para cima, pagou. ele até te deu a oportunidade, né? Só que o seu alvo já era aqui no novo 50, né? Sim. Desse ponto aqui. Correto. E você tinha esse 50 porque você teve negação. Então, no 5 Exato, ela é válida. Eu não me atentei a isso. Eu não me Isso, atentei e o a essa alvo, negação, não consegui. alvo da negação, 50, né? Show, perfeito. Diegão, boa Essa tarde. dica aí é muito importante, cara, de observar os rompimentos ali, porque é quando começa a lateralizar que o iniciante começa a fazer besteira, no meio né? aqui. Isso. Pode falar, amigo, quem ia falar aí? Opa, Thiago, boa tarde. Fala, Thiago, beleza? Boa tarde. Bom, cara. Isso que você falou, por exemplo, o 11 com o 12, não, o 12 com o 13, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu estou observando, né, você falou que ele ficou rangeado ali. Enquanto ele não romper e fechar para baixo do 13, ele ali, aquela região ali é só de falha, né? Abaixo do 12, né? Abaixo do 12, isso. Não, o 13 também, né? O 13 ali, porque ele teria que continuar para baixo do 13. Ele não está continuando, então ali seria o seu fundo do movimento, né? Eu já tinha um fundo aqui, né? Opa. Sim. Vamos botar assim, só olhando o movimento só, seria o 13 seria seu fundo. Perfeito. Ele não consegue romper, ele vai ter que, no máximo, tem que testar no 12. Isso, testar no 12 ali, ganhou o 12, aí é que é aquele negócio que você fala que ele vai buscar 50, vai buscar o Isso, topo, perfeito. Né? Tá, não, beleza. É só para ver se a leitura é essa mesmo. Valeu, Diegão. Obrigado. Opa. E aí, galera, posso vender no 25 aí, tranquilo? Não. Tá doidão? Tá confirmando o rompimento? Olha o pai de todos aí. Boa, Renato. Antigamente eu vendia, viu? E muitas vezes. Mas se agora ele, no 2 minutos, ele rompeu 31 para baixo, daí seria ou não? Se ele rompeu 31? Não, 61. 61. Do 2 minutos. Cara, é o que eu te falo, né? Eu tô nesse rompimento aqui. Se ele devolver esse cara aqui, aí pode ser que venha buscar uns 50, né? Mas é o que eu... Uma dica, né? Eu não lembro aonde que eu disse isso, mas eu vou acabar falando de novo aqui. Se tá vindo de movimento, pancada, assim, mais de 3 candles, nesse caso, verde, assim, quando aparece um maluquinho desse aqui, mesmo que ele faça isso aqui, ó. Um doidão aqui, ó, cuidado, tá? Porque mesmo que tá negando, pode ser aqueles pullbacks fracos, né? Aquele que vem no 31.2 de Fibo, naquelas situações, e aí você vai estar caçando a negação e ele já tá, foi só um pullbackzinho para respirar, né? Porque o preço está forte. E aí no primeiro candle vermelho que dá, a gente já tá achando que vai reverter o movimento. Então, cuidado quando tá numa pernada muito forte, assim, né? E aparece esse cara, mesmo ele negando. Aqui ficou pior ainda, porque ele não negou, né? Ele acabou confirmando. E olha como foi perfeito esse cara vindo aqui testar o rompimento. E agora o alvo dele é voltar a romper aqui, né? Então, observem isso, né? A pernada que você já tá vindo de uns 3, 4 candles, assim, ou vermelho ou verde. Cuidado, né? Com essas situações, porque pode enganar. Porque a negação é fácil de se observar, mas muitas vezes não é nenhuma negação, é só um pullbackzinho, né? Só um pullbackzinho ali para dar uma respirada. Diego? Oi. O Bruce, que quando acontece isso, é a primeira tentativa dos vendedores tentarem ganhar dinheiro depois de uma longa compra. Aí falha na certa. Ou é realização, né? Os caras que estão comprados, que vem aqui, faz uma realização, dá uma descida
Diegão, dentro da tua análise, o 24 não testou a máxima do 22, né? Existe alguma diferença se ele tivesse testado? Tem alguma diferença de assertividade ou não? Eu prefiro, né, para comprar no 25 que ele tivesse testado, que aí me garante, né? Ou ele fez o teste, já foi rejeitado, aí o segundo teste geralmente é mais estatisticamente mais melhor, né, de se pegar, do que já bater direto no primeiro teste, que você não sabe se vai rejeitar ou não. Então aí o 24 testando, ele já falou, opa, aqui ainda continuam pessoas comprando, né? E aí fica mais bacana de pegar no 25. Show de bola. Obrigado, mestre. Valeu. E agora? O 24 pode testar até 50% do 22, Diego? Como é que é? O 24 pode testar até 50% do 22 e voltar? Pode. Pode sim. Ele fazer direto esse movimento aqui, né? Positivo. Se ele viesse violentamente a fazer isso aí, talvez aí a compra seria nele mesmo, né? Teve um rompimento. Teve um rompimento aí no 24. Para considerar que negou o quê? Negando 22? Não, se ele fechar assim, ele já está negando, né? Sim, sim. Aí o primeiro alvo no 22. O primeiro alvo pode ser aqui, né? No teste de negação, porque essa negação que ele teve foi de Kendo aqui, mas ele está acima do último rompimento aqui, né? Eu fico meio esperto com essa situação aí. E para acrescentar? Para acrescentar, só se ele vier aqui e negar de novo. Diegão, participando na armadilha aí que a gente acabou de comentar, isso aí já é os vendedores tentarem vender. Aí para compradores amassarem. Pois é. Negação fraca. Negação, ela foi um pouquinho mais, ela foi mais forte, né? Aqui, ó. Tá para dentro do corpo aqui, ó. Diego, se eu não tô comprado, eu poderia vender nesse Kendo aí? Aparentemente ele deu a venda, né? Ele testou direto para cima ali. Até o rompimentozinho aí poderia vender, né? Onde você marcou ali o rompimento ali? Seria possível a venda, né? Acredito que sim, viu, Denis? Seria melhor 27 fechar para te vender com mais segurança. Com mais segurança, né? Eu prefiro aguardar, né? Porque mais ele ainda, se você aguardaria? Eu não sei se eu venderia nele, assim, porque eu tô sem aí projeção do alvo, né? Pode ser aqui já. Então, esperar uma coisa mais... Mas, assim, aparentemente está dando a venda, né? É venda, mas não é contexto, né, velho? É venda, mas não é contexto. Vamos ver aqui no 60, onde que tá. Deixa aqui, vamos caçar coisa aqui. Se tiver alguma coisa para ficar mais bacana aqui. Pode ter uma confluência aí no 60, né? 60 pode vir testar o rompimento do 1 ali. Tinha essa mínima do quase não rompido. Ele quase tocou. Deixa eu ver esse fundo do 6 aqui. Olha só. Fundinho do 5 ali tá bacana, né? Aí já fica um pouco mais interessante. Nesse Kendo agora, né? Diego, o 26 é uma negação fraca, né? O 26 é uma negação... ela não é a que rompe que é anterior, mas ela já é forte, né? Ela tá para dentro do corpo, né? Do Kendo que foi rompido, né? Agora já inverteu um pouco a situação aí, né? Agora já... Esse 28 aí já ganhou alguns rompimentos, né? O 60, a gente foi fazer um teste ali no 60, ali nos 50% ali. Olha lá, o 60 acabou rompendo, né? Então, exatamente. Pode ser o que isso aí? Pode vir testar aqui, pode vir testar só essa máxima. Vou até colocar as linhas ali. Se ele vier aqui, fica legal, né? Um
pouquinho mais embaixo. E tem essa aqui. Que é onde ele parou. Bem na máxima ali. Na máxima do topo, no caso, né? Seria um topo, Na máxima do 7 ali. Se for procurar pro lado esquerdo do 5, aí deve ser um topo lá. Provavelmente. Olha lá, ó. Aí estaria confirmando um topo aí. Isso, certinho, né? perfeito, né? Panguei aí, né? Ó. Rompe o topo, vem para testar, continuar o movimento. Essa daí vai pro dicionário, Banguei. Panguei. Panguei, essa eu nunca tinha escutado. Você nunca ouviu falar? O Panguá mesmo, viu? Certo. Ô, Diego. Oi. Mas aí tinha condição de entrar na compra aí, o 29 não violinou, não fez nada? Foi feio, né? Não deu aquele testezinho bonito, ele foi direto. Se ele violina o 28, dava pra Porra, se ele violina entrar o 28 compra, ia ficar né? legal. Beleza. Ele testou ali o 26 e 27 agora, que era o rompimento. Analisando agora, o preço precisava ir pro topo, né? Ele devolveu o último fundinho, né, do 24 aqui. Pode testar o 29 aí, o 50 dele, né? Pode ser sim. Aí, nesse caso, eu prefiro esperar ele parar, ver se vai respeitar. Mas ainda estou buscando compra, né, galera? Mas estou precisando de uma oportunidade decente aí. Sendo fechando assim aí para cima, aí dá para bater no próximo, né, Diego? Para esperar o teste. Dá, se eu testar legal, eu compro. Deixou o doji. Doji eu sempre prefiro que violine, senão eu prefiro ficar de fora. Ô, Diego, por favor, tira uma dúvida para mim. Sim. No nosso operacional existe operação na falha no 50%? Falha no 50% existe. Existe, né? Tá bom. Fiquei nessa dúvida aí. Obrigado. Nada. Vou arriscar essa violinada aí. Tentar fazer parcial aqui na máxima. Tentar, E aí te falar. Tentar ganhar o doji para cima aí. Aí, nesse caso, não precisa esperar ele passar para cima dos 50% não, né, Diego? Não, aqui minha referência aí... é o candle 30, né? Positivo. A mínima dele, no caso, né? Isso. Eu também achei que você ia entrar aí. Não falei nada não, mas eu vi você esperar ele testar a mínima. Ele tem que violinar aqui, senão não entra não. Isso aí. Violinou, já era, né, Diego? Quando ele volta para dentro. Olha, filha da mãe. Testou com gosto. Agora aí já ele tinha que romper. Oxe, era bom, né? Tá vindo 50 ali. Já não fez o certo, né, Diego? Já não fez o certo, mas... Mas tá se com ele uma for gorda ali ainda. Aí dá para sair lá, né? Eu vou dar mole não. Já saiu, já, ué. Ele ganhou a mínima do 26 ali, né? Ô, Diego, se o cara tá com um contrato aí, tipo, o que você aconselha, vamos supor, zero. Ou eu zerava, cara, porque é alvo, né? Era para ter ganho, pelo menos a máxima desse cara aqui, ó. Tá. Esse cara pode subir ainda, mas, né? Ele é um candle que, como tá vindo de falha, ele pode voltar aí lá você já fica refém do preço. Aí você já é refém do preço, né? Olha lá. Ele falhou porque ele tinha que violinar também a máxima do 30, né? Que é o que isso, ele tinha que dar alvo lá, É aqui, ó, no 2 minutos, vocês veem, ó, o movimento, né? Aí ele voltou para o novo 50% micro aqui, do 2. Olha lá, agora que ele tá indo, né? Então, eu tô segurando essas operações aí, Diana. É assim que eu tô me lascando, viu? Então, é um perigo, né? Porque aí o que acontece? Às vezes a probabilidade do candle já não é subir mais, né? Quer dizer que ele vai embora para baixo? Cara, às vezes não, mas você fica na dúvida. Aí você tem que pagar para ver. Se tiver com 2, 3 contratos, aí dá para segurar. Você faz a parcial e boa. Agora, se tiver com um só, não dá não. Não, exato. Ele volta mesmo.
Quer dizer, não é que ele volta, ele pode voltar. Não, ele volta, ele volta. algo lá. Aí, às vezes, sabe o que está acontecendo? Às vezes eu deixo de pegar 120, 150 pontos, e você é obrigado a sair com 30, sabe? Aí, puta, dá uma revolta. 40, quando dá. É, aí é ruim. São 100 pontos a cada operação. Se fizer 10, pô, uma grana. É, bastante. Eu também acho favorável. Passou do 100, você já põe no 100. Aí, se voltar, você já sai com 100. Vai igual. Não, eu concordo. Igual o Ivanilson falou aí. Um contrato é bom assim. Sai vencedor em todas. Tô deixando muito ponto na mesa de besteira. Ganância. Aí é pura ganância. Idiota. Aí, se você fica bom com 100 pontos, depois acrescenta mais um contrato. Opera com 2 contratos. Aí a primeira parcela é com 100. Pronto. Aí você vai até a lua. Mas eu ainda não. Para 2 eu ainda não tenho. Tô começando agora, galera. Ixi, ainda tô. Mas assim, a gente meio que acha que tá dominando, né? Então quer alongar e acaba se prejudicando, entendeu? Então, vamos devagar. Vou te dar um conselho, assim, não é querer puxar a sardinha pro Diegão, não, mas faz a mentoria, porque tá tudo picotado no YouTube, cara. Assim, tu tem que juntar o quebra-cabeça. Não. Acompanha o Diegão aí. Na verdade, eu tô melhorando muito, graças às aulas dele, graças a Deus. Opa! Pois é, cara, isso aí é investimento. Em vez de operar, melhor pagar a mentoria, estuda, fica bom e depois põe o dinheiro, que é certeza. O Eduardo, tá aí, Eduardo? O operacional do Diego, para mim, é perfeito. As entradas dele é perfeita. Né? Oi. Aqui, Eduardo, ó. Apareceu aqui, ó. Veio de 50, o 31 já começou a falhar, beleza? Não ganhou. Aí o 32 falhou de novo. Beleza, mas quando ele continua fechando verde, eu ainda prefiro esperar, beleza? E aí, agora aqui, esse cara pode estar confirmando o start da falha da FIBO, que eu falei que você queria saber. Não. Deixa eu zerar essa operação. A venda seria nesse aí agora, 34. Isso. Agora, se ele vier aqui, para mim, já é o suficiente. Ó. A máxima precisa violinar. não, eu não precisaria violinar. Então, aqui, ó, você consegue ver, tipo, esse movimento, ele se tornando devolvido aqui, ó. Então, eu só quero que ele faça isso aqui agora, para voltar aqui pelo menos para os 50, ou até para o fundo, né? Tá. Isso aí que é a entrada na falha, então. Isso. Confirmação da falha. É isso. Vamos ver se ele testa. Ó, o ponto legal seria onde? Aqui, ó, no 2. Ó, pelo menos esse gatilhinho ali, ó. Olha lá, quando chegou. ele falha, ele faz o inverso, né? Isso. Agora é só esperar ele voltar para a cabeça ali do 30, do 29, né? Poxa. Desfalhou. Foi longe, hein? Pode estar falhando no movimento maior ali. Eu tô com o dedo aqui, ó. Se ele resolver vir, ó, voltou, beleza. Agora não tem como deixar o stop menos que isso, né? Ele não pode Nossa, você bateu um contratinho, bicho. Não, tá bom, mas deixa aí mesmo. Acertar a análise aí, porque é o que importou para mim. Alvo. O bom é que ele não volta, né? O bom é isso. Você já é para ir, já, ó. Ele não volta mais, Diego? É difícil quando ele faz isso? Quando ele já tá vindo da falha, para ele ir embora. Ainda mais que esse teste que ele fez aqui. Que legal. Por isso que é importante esperar a volta, né, Diego? É isso. Diego, você está estudando leitura de fluxo, né? Tô não. Mas tem uma aula sua lá, não sei o que, leitura de fluxo, a capa lá? Não, é para encher o saco lá. Essas violinadas, então, aí. É só para encher o saco. Mas fluxo é da hora, né, cara? Eu vejo os caras aqui, eu acho muito louco. Eu não dou conta, não. Nossa Senhora. Eu vi lá para o Diegão tá estudando fluxo agora. Bom, ele continua porque ele rompeu o anterior já, né? Eu vou deixar porque ele rompeu o anterior. O que me dá nervoso é o 30, né? Ele não ter ganhado 30, mas...
O 30 ainda tá aí, né? É. Não foi rompido até agora, ó. Poderia ter deixado uma ordem oco lá, Diego, na venda? E eu não gosto, né? Porque eu gosto de ter o feeling do negócio ali, dele voltar. Da violinada, né? Mas dá também, né? Daria na mesma. Sabe que eu estranhei, viu? Eu mudei de plataforma, Diego. E a minha antes não tinha o tal do RLP. Agora a minha tem. Esses dias eu fiz uma operação, eu saí no dedo, né? Normal, entro na mercado e saio, né? Deu um delayzinho grande, viu? Sério? Eu tava positivo, na hora que ficou positivo, legalzinho, eu saí, ele, pum, fechou negativo. Caraca. É esse negócio do RLP aí, porque os caras... Vou falar, viu? Gostei, não. Nunca aconteceu isso quando eu tava na XP, normal. Não sei te falar, porque eu uso, né? Mas... Às vezes pode ser a corretora também, viu? Pode... É a tal da Clear lá. Ixi. Eu coloquei. Ixi. Conexão, alguma coisa. Eu acho que é o RLP mesmo. Os caras, eles dominam, ele diz que eles controlam as suas operações quando é RLP. Não, mas o RLP, ele tem preferência da sua ordem, só isso. A corretora, ela tem preferência, se você entrar comprado, ela põe uma ordem vendida contra você. É só isso. Entendeu? Só que eu estava positivo e eu apertei o stop, não, o cancelar a ordem, ou zerar, e fechou negativo. É isso que eu quero dizer, o resultado. Demorou para executar, pode ser né? spread, a própria movimentação. Spread, isso que eu ia falar. Mas eu nunca tomei spread na XP, é isso que eu quero dizer. Eu não tinha RLP e agora tem. Mas às vezes foi a volatilidade da hora também, Bernardo. Você pode desativar o RLP. Espero que sim. Não, o meu lá, se desativar, os caras não dão mais a tal da plataforma. Não, mas o RLP é que os caras, ele entra contra você, é só isso. Mas se você acertar, ele vai se fuder. É só para te dar liquidez. O que pode ter acontecido é que ele fez a sua ordem entrar e não tinha para quem você executar a saída. Aí dá esse spread. Então, mas não vou ficar nisso, não. Vou reparar de novo. Se acontecer de novo, eu... Então, porque, na verdade, eu só falar o que eu sei aí, tá, Diego, se permitir, isso daí, se você só está dando uma liberdade para a corretora de ela poder negociar a sua posição em um range, entendeu? Então, isso que o amigo acabou de falar é verdade. De repente, existe uma ordem de compra ali, no caso, um pouco abaixo. Ela tem esse limite para poder trabalhar, entendeu? Então, ela vê, de repente, coisas que tem de ordem dentro da própria corretora, sem precisar utilizar B3, entendeu? Então, às vezes, ficou esse pequeno spread por causa disso. Mas, às vezes, é tão pequeno, cara, que, viu, é uma coisa que talvez não precisa nem se preocupar, entendeu? No caso como isso. Às vezes, você deixa a ordem lá, ela não corre, não pula. Entendeu? Verdade. Eu também acho. Eu não dou tanta trela para isso aí, não. Meu negócio é pagar menos taxa. Eu uso RLP ativado, sem problema nenhum. É porque a corretora ela vai entrar contra, ela tem preferência da sua ordem. Mas se você acertar, ela vai se fuder, né? Ela meio que assim, intermediária, né? Então eles vão em cima disso. A maioria vai errar. Se ela está entrando contra, ela sabe então que ela vai ganhar, né? É só isso. Falando em estar contra, eu estou contra o movimento agora, né? Que era para ter continuado, já negou, já rompeu, então pode ser que ele venha buscar a minha ordem lá em cima. Eu ia perguntar agora, Diego, por que tu se manteve no operação? Qual o critério? Nenhum critério, já podia ter saído já, né? Ele tá vindo de 50 e tá indo pro topo, né? O alvo dele pode ser aonde? Lá onde está a minha ordem, lá na máxima. O 2 tá falhando ali, né? Ia fazer essa venda aí contigo, Diego, mas eu achei melhor segurar pelos 60 minutos. Deixa eu ver como é que tá o 60 lá. 60 estava trabalhando abaixo de um fundo. Vamos ver aqui. Mas ele deu rompe e testa. Isso aí pode ser um pullback. Agora sim, se ele vier ordenar de novo o topo e não prosseguir, eu vou vender.
O 3 deu uma falha. 4 pode ir ainda, né? Pode voltar aqui, ó. Nesse ponto de 50%. Porém, não tá parecendo que vai fazer isso, né? Diego, acho que você vai levar um stop aí. Acho que eu vou sim. Ainda bem que foi um contrato só que eu coloquei, não. Ué, você errou acertando, tá vendo? Mas eu teria feito parcial já se tivesse entrado com mais, né? Diego, acho que você não vai levar stop aí, não. Nossa, só violinado, ó. Mudou a casaca rapidinho. Ou vai ou não vai? Esse Cagorano, cara, é engraçado porque eu era assim, né? Eu tinha aula com o Bruno, eu falo, cara, eu vou fazer esse cara tomar um stop, não é possível, velho. Ele tem que stopar, né? Eu ficava com os dedos tudo cruzado aqui, falando, não, vai dar errado a operação dele, vai dar errado, não é possível que não erra, né? Aí eu vejo vocês falando, vai tomar stop. Eu sei que vocês querem que eu tome stop, você acha que eu não sei? Não quero não. Não, é que você nunca erra. Quando erra, a gente também dá uma vibradinha. Isso é normal também, né? Pra falar que é humano, né? Ué. Não. O cara fica falando, esse cara é uma máquina. Vai nessa. Sabe aquela coisa que nunca acontece? Quando acontece, a gente vibra, pô. Diegão, eu vou ter que sair aí. Obrigado pela aula, obrigado aí, pessoal. Desculpa atrapalhar a aula ali. Imagina, cara, Denis, tamo um junto. abraço para todo mundo aí. Abraço. Valeu. Bom final de semana aí, Abraço, Diego. Denizão. Obrigado pelas aulas, viu? Valeu. Tamo junto. Valeu. Sucesso pra você. Quando ficar milionário, não esquece dos amigos pobres aqui não, viu? Igualmente. Você também. Você já tá em qual corretora já? Que você já tá contratado com ela? Nenhuma. Não mexo com esse trem, não. Tá bom, Diegão. Obrigado aí. Bom final de semana para todo mundo, para você aí, viu, cara? Obrigado. Tchau. Falou. A confirmação de queda aí, ó. Vou deixar minha ordem nesse 2G aqui, né? 50% desse movimento. Mas tá uma briga feia aí, né? Aqui ficou feio demais, né? Ou vem violinar aqui, galera, ó, para fazer compra, ou lá. Se ele for fazer esse movimento aí dessa pernadinha aí, é perigoso ele subir lá mesmo, né, Diego? Sim, tá com cara, na verdade, né? 35 até o 37 lá, ele desceu, fez o pullback, né? Como se fosse negado, mas fez um pullbackinho ali, né? Sim. Se esse cara fechar abaixo do 37, ainda tem esperança. Confesso que aí, assim como lá embaixo, já tinha me estarrapado também. Aí, fechou bem em cima, né? Parece. Tem um triângulo. Tem um triângulo. Bem no topo. Fechou dentro, né? Aí, ó. Isso aqui, você fala? T para cima aí, ou para baixo. A favor da tendência, né? É o que a teoria diz, né? Apagou o Ariel já, 39. Como eu não faria nada nesse miolo, galera, eu vou deixar aí a operação aí, correndo. Se topar, estopou. Deu alvo, deu, né? Tá mais ou menos eu te pergunto, Diego, se tu tivesse posicionado com mais contrato aí, como é que tu agiria? Eu nem sei se eu estaria nessa operação ainda, se eu tivesse vendido, viu, cara? Eu acho que depois que esse cara aqui... Cadê? Não foi esse, não. Esse cara aqui fechou para dentro, ó, eu estaria fora. Sim. Perfeito. Porque como o movimento está de alta, ele já veio da violinada, negou o movimento e ainda parou, respeitou 50, existiria uma boa chance dele subir, né? A parcial seria aí. A parcial da minha venda seria aqui no 50, né? Venda de violinada, eu traço geralmente o último movimento e já faço ela logo aqui. Diego, desenha aí a pernada ali, mostra a falha ali em cima. Por favor. Qual você está falando? Dessa pernada aí do 35 até 36, essa pernadinha que deu que falhou lá. Falhou a subida, não falhou? Então, ele veio, ele rompeu. Aqui, deixa eu ver só se ele negou. Acho que negou. Porque aqui teve negação, né? Ele veio, negou, testou a negação, rompeu. Beleza. Era para ter continuado, né? Aí o 39 deu uma avacalhada, voltou o movimento para cima. Aí, se você for trabalhando com FIBO micro, né? Você entende que o alvo do Ariel ali já deu, né? Você pode colocar só nele aqui, ó, no gatilho.
Então, Então, quando nega, não é falha? Então, ele negou, já deu o alvinho dele. Aí esse cara pagou o Ariel, e aí continuou o movimento, né? É que aqui tá lateralizado, né, Renato? Não tem muito. Não é muito saudável você querer ver o Kendo a Kendo aqui, que vira bagunça, né? Não é sequência lógica, então, né? Pela lateralização, aí tira a lógica do negócio, né? Isso. Que aqui você vê, tem rompimento, já nega, né? Aí já rompe de novo. Então agora vamos ver aí se ele dá essa continuidade. Ô, Diegão, essa questão da negação é quando o candle entra para dentro do candle rompido, não é isso? Certo. Isso mesmo. Beleza. Tem que ganhar, o corpo dele tem que ganhar, nesse caso, a mínima, né, do candle anterior. Perfeito. Estou reassistindo todos os replays seus lá, viu, Diego? É? É. Então é isso que está aumentando minha visualização lá no YouTube. É. Diegão, mas... Da mentoria. Ah, tá. Oi, ó. 3.542 pontos, porra. É, mas eu bati 5 contratos. Oxe. Eu tô com um. Isso. Só opera assim na real. Assim, com esse 5 mesmo, dessa maneira? Desse jeitinho aí? Quando eu opero? É, na real, é desse jeitinho mesmo, eu faço isso. Eu saio com 3 e tento... Aí eu ando um pouco mais com 2, eu solto 1 e fico com 1. Do mesmo jeito que eu faço com 3 lá, no mesmo esquema. Aí eu vou com 2, aí o próximo alvo eu solto mais 1. Aí eu tento andar mais com ele. Show. Mas eu tenho assistido também os replays que você coloca lá no YouTube, lá eu assisti, aí eu vou... As primeiras palavras de quem fala, de quem sou eu, pô. Ó, galera, deu operação nesse aí, né? Eu não sei o que eu arrumei aqui com a ordem, deixei acho que ela estrangulada ali, e acabou pegando. Por quê, né? Deixou o fundo, ó. Veio, deixou esse fundo, rompeu e devolveu. Testou para baixo, fundo revolvido. Confirmação total. Confirmação total. É uma bela de uma operação aí, né? Uma pena não ter batido direito aí. É que você já Na tinha acabado lateralização de tu sair. aumenta. Em 2 minutos deu entrada top. 2 minutos ali. Sim, fez deu um doji. Aí fez um outro, entrava no outro, na cabecinha do doji. Ô, Diegão, esse 41, se ele fecha abaixo do fundo do 35, você não entra nessa compra não, né? Não. Aí dava para entrar com venda, né, Diego? Aí eu pensaria na venda para buscar o próximo fundo aqui, ó. Digamos que está considerando como um fundinho aí, desse Kendo 41, ele passou o Kendo 34, né? Isso. Ele ficou acima. Isso. Ficou mais bonito. Tem uma linha do diário aqui também. Não que seria essencial para mim, mas já fortalece a região, né? Análise, né? É. Tá certo. Poxa, aí. Foi a compra do dia, eu acho. Tá com 3.600 pontos. Tô nela. Você tá Não nela? saí ainda. Tô na compra ainda, eu não saí. Faz tempo que eu tô na compra. De acho. Só uma lote. Diegão, ele ter fechado abaixo dos levels ali do 34, 35 não te diz nada, porque tá numa lateralização, né? Só que mesmo numa lateralização, aqui foi a hora que ele rompeu um fundinho, né? Fundinho, tinha o doji aqui também, para servir. Então é igual aquele movimento que eu fiz, ó. Ele veio, aqui ele lateralizou nesse ponto, ó, mas ainda tem o quê? Um topo e um fundo. Aí rompeu o fundo, voltou para dentro. Nem que for para ele voltar para dentro da lateralização, ele ainda está ganhando para cima, né? Podia deixar como situações alvo. aí, a parcial é no topo da lateralização. É né? isso, Mais exatamente. Eu deixaria aqui, ó, nessa máxima aqui desse cara aqui, ó. Pode ver que é onde tá segurando, ó. Por isso que eu falo, quando tem doji, olha lá o que faz dentro dele, ó. Ei, Diego, acho que aquela venda que deu ali no Kendo 34, eu acho que não ficou legal, porque ele não veio de novo 25, né? 25 poderia ser o topo mesmo, né? Ele só Não, veio mas para mim nem testou. precisava ter ido lá, viu? Porque eu tava de olho já nesse movimento, ó. Ele tava fazendo um micro movimento aqui,
ele já falhou, então se ele tivesse validado só o doji aqui, eu tava entrando já. Ah, beleza. Boa. Falhou com o 31, né, Diego? 33, né? O 33, né? Ele confirmou a falha, né? Isso. Aí você até cantou essa venda aí. Você Foi falada antes dela dar, né? Aí o Eduardo ainda perguntou qual que é a operação que eu gosto de fazer. É esse tipo foi pro Eduardo, foi pro Eduardo e a gente falou, ó, esse aqui, ó. A compra aí, ó. Olha aí. Ó a compra aí, ó. Pode dar. Ela pagou, né? Já foi. Tem cracudo aí. Pega aqui até a máxima que eles pagam. De copo de 100 pontos. Hein, Diegão? Ela pagou? Deu o alvo dela? A falha? Isso que eu ia falar, no 2 sim, ó. No 2 que eu ia falar. No 2 minutos deu o alvo da falha, né? Último rompimento. Exato, lá, ó. Pode crer. Qual que é a pergunta aí que eu não entendi a resposta dele? O alvo da falha, ó. O 2 minutos aqui, ó. Veio, fez pullback, falhou, ele volta para o último rompimento. Aí ele já deu alvo. Ah, tá. Ó, se esse cara testar lá de novo o rompimento, eu arrisco. Eu tenho que me aperfeiçoar na falha. Né? Isso aí é muita operação que a gente perde por não conhecê-la. Não é todo mundo que faz essa falha, não. Essa operação na falha, porque o alvo é curto, né, Digão? Mas ele... A falha é o último rompimento, né? Isso. Mas pelo próprio conhecer que ele vai fazer aquilo, já é muito. Sim, você já se prepara, né? Igual aí, ó. Tô preparado, tô esperando. Se ele for lá, eu entro. Senão, não. Ih, Diego, fechou um doji lá, o 44. Se violinar ele, fica melhor, né? Ué. Não dá para fazer nada, né? Embora ele tá acima do rompimento, né? Para mim, isso ainda é confirmação de rompimento. Ainda pode subir. Tá errado, Diego? Não, tá não. Tô esperando para bater aqui, ó. Bater já. Vamos ver se ele rompe o doji, pelo menos, e aí a gente tenta arrastar lá em cima. Deu certinho. Você acreditou mais foi no rompimento do que na violação. Na confirmação, né? O doji não confirmou, né? Isso, é porque o doji aqui, ele tá fazendo o quê? Ele tá confirmando o rompimento. Isso Aí, ó, aqui, o que aconteceu? Eu não prestei atenção no time do Kendo, né? Mas ele falhou o movimento. Então, o alvo dele é onde ainda? Ele pode voltar aqui, ó. É a falha, né? Falhou. O alvo da falha é o rompimento, não é isso? Isso. Diego, boa tarde. Boa tarde. Rogerinho. Me tira uma dúvida. Esse 44 é um doji. Ele não deu alvo lá na máxima do 43. Se ele vai lá, violina e volta, mesmo sendo doji, valeria uma compra no 45? Ou... Aí eu preferiria que o 45 violinasse ele para baixo. Para ele ir pelo menos até lá em cima. Isso. Valeu. Porque aí ele já teria dado alvo, eu preferia a violinada. Valeu. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Faz tempo que eu não ouço a sua voz. Eu saí da sala lá, eu estou numa mentoria aí, por isso, viu? Mas graças a Deus, é bom. Então tá bom. Satisfação em conversar novamente. Valeu. Olha o Marcão aí. Deixar aqui no último rompimento. Esse Kendo aí ainda está numa falha, mas uma falha a favor. Se ele fosse vermelho, ele estaria numa falha já confirmada, não é isso? Contra o movimento, exatamente. Ó, ele falhou de novo. Pode voltar para onde? Pode voltar para o rompimento. Se eu estiver pensando em compra, eu tenho que esperar ele tocar aqui, galera.
fala falhou, é porque ele não rompeu o último candle? Exato, Opa. ele tinha que fazer rompimento aqui em cima, né? Ah, eu pensei que era o candle vermelho, 45. Né? Se ele tivesse rompido pelo menos esse, ficaria mais confortável desse aqui continuar. Entendi. O Diegão tá entregando ouro hoje, tá bem legal, né? Não tem segredo não, é só isso aí mesmo. O Diegão já falou uma vez, né, que perguntaram para ele se ele, na mentoria, ele ia ensinar coisa diferente. Ele falou, não, é a mesma coisa. Exato. Eu lembro que você respondeu isso aí. Estava aí numa live, aí, num teste desse aí, ô Ivanildo. Eu tava sim, Tava, foi né? por isso que eu Então. pegar mais intensivo, né? É uma forma, né, cara, da gente também contribuir com o trabalho do Diego, já faz um trabalho belíssimo no YouTube, de graça. Ô, Diego, deixa eu te dizer uma coisa. O que me pega às vezes, sabe o que é? Eu faço as análises, tudo certinho. Eu fico lá na sala com o Thiago, tá entendendo? Certo. Eu faço as análises tudo certinho, velho. Mas às vezes, na hora de entrar, rapaz, eu travo, velho. Não, sei lá. Eu sei que aquilo vai dar gay, tá entendendo? Eu sei que vai dar gay, porque as análises, o price set, que é máximo anima de 50% pro back, tá entendendo? Mas, poxa, na hora de entrar eu fico travado, velho. Não sei se é falta de confiança no operacional. Não sei, velho. Provável, né? Bem provável. E aí eu fico triste, depois eu fico triste, velho. Eu digo, poxa, era pra eu ter entrado e não entrei. Não entrei. Sexta-feira mesmo deu uma operação linda, velho. E uma falha lá embaixo eu não entrei. O gráfico subiu, tudo aquilo ali. Foi a do dia, verdade. Poxa. E isso é um problema porque essa agonia que vai te trazer de você ter travado bem na operação boa vai te levar a fazer operações ruins, né? Verdade. Isso aí é tenso, cara. É que assim, quando aparecer e você já fez a leitura, você tem que começar a acreditar. Foi no ponto que você quer fazer a operação? Cara, é clicar, colocar o que você aguenta ali do seu stop, o que já está dentro do gerenciamento, e esperar o mercado se decidir. A análise está feita? Vai dar certo, vai dar errado? Cara, tem a probabilidade das duas coisas acontecer. Mas, se você fez tudo de acordo com o que você estudou, com o que foi ensinado e você está seguindo o operacional, tem que deixar o negócio acontecer, né? Obviamente, a gente não vai acertar todas, isso vai acontecer, mas na maioria das vezes a gente consegue ter uma boa análise, uma boa operação. Eu acho que o principal é porque essa trava, você acaba perdendo o melhor ponto de entrada. E aí você já vai entrar num ponto onde ele já pode querer tá testando um outro ponto, pode querer fazer pullback. Aí é aquele calor desgraçado, você já não sabe se está certo ou errado, você já quer sair do trade. Então acarreta um monte de coisa que você talvez já não vai te fazer aquela operação ser vencedora mais, né? Verdade. Eu falei até com o Thiago. Perguntei Thiago, rapaz, você tem que fazer backtest, velho, pegar confiança na operacional, fazer backtest. Já falei com o Ariel, essa semana falei com o Maza. Todos eles falam, velho, tem que fazer backtest, olha, observa bem, se puder dar uma olhada nos 15 minutos, tá entendendo? Sim. Não tem jeito fácil, né? Tem que ralar mesmo. O backtest eu acho essencial, né? Eu falo, o pessoal fazer, porque quando você começa a ver aquilo muitas vezes, né? Você começa a entender que aquele padrão, aquele negócio que você estudou, de fato funciona. Então isso é importante para o seu cérebro. Para o seu consciente já ficar ali, cara, tá acontecendo e não é aquilo. só na conta real, não, Diego. No simulador também, velho. Sim, no simulador também, velho. Às vezes eu não entro, travo, não entro. Entendendo? Às vezes eu faço estudo aí com a galera, eu tenho uns 3 ou 4 colegas lá da sala do Thiago, que a gente faz estudo, quando a gente vai estudar de noite, fazer replay, às vezes os caras dizem assim, aqui, embora entrar, às vezes os caras entram e eu não entro, eu fico sem aquela falta de confiança, achando que vai bater e vai voltar. Mas isso é muito individual, né? Você tem que começar a acreditar no que você estudou, no que está acontecendo aí no gráfico. Como o Diego falou, é a falta de visualização do movimento, né, Diego? Sim. Nesse caso, eu acho que você tem que tirar da sua mente o e se. Porque o que está te travando é o e se. É que a gente tem uma grande tendência de auto se sabotar, né?
a gente vê a operação, mas fala, não, mas e se tiver errado? Aí, nesse meio tempo do e se, aí a operação já foi embora, já. E você está ali ainda. Por isso que a gente fala de já estar antecipado, né? Já estar preparado. Você fala, bom, se fizer isso, isso e isso, eu vou entrar na hora que tiver que fazer isso. Pronto. Aconteceu? Então você entra. Se não aconteceu, deixa para lá. Porque muitas vezes a gente muda rapidinho de opinião, né? Por exemplo, a gente está esperando um teste para cima, para vender. Aí ele faz o teste para baixo, a gente quer comprar. A gente simplesmente inverteu a ordem do que estava raciocinando por causa de de repente, um teste, alguma coisa nesse sentido. Então tem que tomar cuidado com isso aí, ser muito fácil, muito maleável aí na movimentação, né? Olha aí, Diego, outra negação fraca aí, ó. Testou 50 para subir, né? Oi. Ô, Diego. Oi. Eu ia fazer uma pergunta ontem na entrevista, cara. Inclusive, parabéns pela entrevista, é muito bacana, viu, cara? Valeu. E no fim, acabei não te perguntando, tá? Você comentou alguma coisa disso daí numa outra live, que você largou o seu consultório, né? Mas quando você fez isso, você ainda não era consistente no mercado, né? Não. Como que foi esse processo aí de, tipo assim, você largou e aí não era consistente, e isso não trouxe mais pressão ainda para aprender? Porque é um processo que muita gente tá passando, pelo menos eu aí. Trouxe, né? Eu fiz o que não devia ser feito, né, Fabrício? Devia ter... que era muito difícil para mim conciliar, né? Então eu decidi focar, né, no que eu queria fazer. Mas, assim, é complicado, né? Porque acabou-se a renda, acabou-se tudo, e era o dinheiro que eu tinha separado para trabalhar, né? E, inclusive, acabou-se também. E aí levou na situação que eu cheguei. Então, obviamente, eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Sair sem saber que dá conta de levar o mercado como a renda principal, né? Não foi fácil, não, bicho. Ô, Diego, esse 49 aí, na hora que ele fechou abaixo dos 2 fechamentos aí. Eles falaram que é uma negação fraca. Não, é porque eu tô vendo o topo aqui, Marco. Aqui, ó. Topo 1, topo 2, ó. Ele só negou o rompimento, né? Ele tá acima do topo e nos 50%. Pois é. Aí o 50 testou um pouco para cima, eu faria a venda. Tá, mas você sabe onde que é o alvo da sua venda? Porque se ele testou ali o ponto de negação, ele pagou o alvo. Que é justamente eu estava pensando no alvo lá no 46. Você fez no mesmo candle. Para chegar lá, meu amigo, se ele não devolver topo aqui, não vai. Certo? Certo. Porque se você fizer o desenho, ó, você vê, ó, topo 1, formou até um topinho 2 aqui, jogou para baixo, depois já rompeu. Rompeu, beleza. Fez o pullback. Então, como você nota que isso aqui foi só um pullback, ó, em cima do topo rompido, para tentar ganhar. Agora falhou de novo, ó. Eu preferia fazer uma venda aqui, para pegar aqui, até aqui de novo, do que fazer ela direta nesse cara aqui. Porque aqui eu já tenho uma outra movimentação, né? Eu já tenho a movimentação que ele fez o pullback e falhou. Aqui eu não tinha nada. Aqui eu tinha só um candle vermelho mostrando que poderia ser uma negação ou poderia ser só um pullbackzinho de nada aí para voltar a subir. Eu acho que eu estou apanhando nisso, eu ainda estou me antecipando demais. O problema desses caras aqui, ó, que eles aparecem aí no meio do caminho, ó, desses caras, é que a gente ainda não sabe se é para reverter movimento, se é um pullback menor, e aí a negação, quem gosta de operar ela, ele fica, a hora que aparece, cara, já está desesperado vendo esse ponto aqui, sem entender qual pode ser muito curto. Por isso, tem que olhar para a esquerda. Tá bom, você tem uma negação, mas o que você tem para sua esquerda? Tem um belo de um topo aqui, ó, que ele foi rompido e está trabalhando acima ainda, né? Então, se tiver acima desse cara aqui ainda, ó, não vai, não adianta, ele não vai descer daí. Diegão, mas também para vender aí tem que testar para cima, né? Ele não testou de baixo. Melhor ponto de venda era aqui, pelo menos no ponto de negação, né?
O 50, enquanto o candle estava se formando, ele testou para cima, sim. Ele testou para cima, depois desceu, depois subiu tudo. Ele subiu no final. Então, se ele fez o teste para cima, ele deu tua venda. Só que ela já pagou, né? O alvo aí foi curto da venda, aí no topo. Eu fiz um testezinho para cima. Não sei se chegou lá no ponto de negação, mas fez. E também, Diego, deixa eu te falar uma coisa. Depois do rompimento desse aí, do candle 42, o gráfico pegou uma tendência forte de alta. Então, não adianta querer operar contra a tendência. Que vai tomar stop, né, não? Sem um negócio mais concreto, assim, cara, é onde lasca. Igual foi sexta-feira, né, galera? Diego, mostra aí esse movimento do 44, 45 e 46 que fez esse estopim aí, no 2 minutos para a gente identificar ele melhor. Põe um quadradinho aí só para a gente. Ah, tá. Só para a gente ver com mais clareza, né? Rompimento, né? Aqui foi perfeitinho, né? O que a gente fala, ó, falhou, voltou pro rompimento. Testou. Teve outra falha, voltou para testar o rompimento. E aí foi buscar algo lá em cima. Aí a gente vê a microfibra aqui no 2 minutos, ó, para tentar romper o topo. Tava num range aí, né? Aí depois ele rompeu isso aí. Isso, é a mesma coisa que aconteceu lá embaixo, né? Que ainda citei o Semercon, porque aqui, ó, esse ponto aqui. Ainda falei, ó, tem um rapaz que ele, às vezes aqui ele fica entuiado, né? Por conta disso aqui, ó. Tá abaixo do último rompimento, e aí aqui ficou lateralizado. Aí eu falei, cara, enquanto não devolver esse rompimento para cima, não vai subir. Aí tocava, descia, tocava, tentava descer, né? A hora que subiu foi por quê? Devolveu. Devolveu, aí testou e foi embora, né? Ô, Diego, eu já vi também esse Ariel falando na live, que às vezes o preço está subindo, e a gente está querendo trabalhar contra ele, querendo uma negação. Por que não tenta ir junto com o preço? Porque, né? Mas Porque então, sabe por quê? Porque a gente está preparado para isso, para buscar a reversão de movimento. Achar que a gente vai bater na ponta e vai fazer isso aqui. Então, por isso que quando a gente vê negação de movimento, a gente já quer pegar isso para tentar fazer isso. Quando, na verdade, além de tentar buscar a retração dos 50%, que é mais difícil, né? De enxergar ali, é mais difícil de se acreditar no movimento. A questão é que o operacional é um operacional contra a tendência. Todo operacional da gente é baseado contra a tendência. Mas não é baseado em tendência. Por que você fala isso, Marcão? Porque a gente sempre está pegando falha. A gente sempre está pegando violinada. Então, quando a gente pega esses movimentos, a gente está pegando eles contra. Não, senhor. Mesmo sendo, não, senhor. Né? A gente não quer operar os 50%? A gente não quer a falha no 50%? E o 50% é justamente para a gente pegar a favor do movimento. O problema é que você não quer operar os 50%. Porque visivelmente pegando, achando a ponta do preço violinada, a negação, é mais simples de entrar. Então, o nosso consciente já está falando ali, ó, ali já está acontecendo isso. Então, a gente está preparado para pegar a ponta. E esquece, né, de olhar o que está acontecendo com o preço. Que ele está vindo já, rompe, esquece do movimento simples que ele faz, que é máxima, mínima e 50%. Então, eu discordo disso, tá? E o detalhe é que a ponta é 50% de alguma coisa. Hã? De um fractal maior. Sim, sim. Mas eu discordo, né? Tipo, aí é porque você está buscando operações em pontos esperando a reversão, né? Além de esperar a retração. É aquele negócio. A gente quer pegar o candle que vai fazer pullback, além de pegar o pullback já retraído, né? Esperar acontecer o pullback para pegar o movimento. Então, eu não acho que é contra a tendência, não, tá? Aí é o operador que fica travado ali às vezes está observando a coisa errada. A posição que está aí ainda, então, ainda ele não entrou naquela caixinha ali, né, doutor? Nesse quadradinho que você fez aí. Tá querendo 44. Entrar, né? Isso, ele só violinou, né? Mas ainda não fechou para dentro, né?
Isso. Esse aqui ainda conseguiu devolver o 46 aí. Pode só estar testando ele. Isso. Se fosse um fundinho, ele só rompeu a mínima, né? Mas não a massa. A mínima não, o fechamento só, né? Tá certo. Galera, acho que eu vou dar uma pausinha aqui. Minha mãe chegou aqui fazer a visita. Vou dar uma atençãozinha para ela aqui. Acho que foi bastante também hoje. Valeu, Diego. Beleza? Valeu. Até segunda-feira, se Deus quiser. Falou, valeu, obrigado, galera. Valeu, Diego. Um abraço para todos aí. Valeu, Diego. Valeu demais. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Final de semana.